Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a Camille e a gente vai falar de uma oportunidade incrível de intercâmbio para quem quer fazer, né, digamos assim, high school fora e a conseguir uma bolsa e quer participar de uma experiência, assim, indescritível. Eu vim hoje aqui trazer para vocês a UWC, ou como alguns chamam, United World College, tá? E a UWC, gente, vocês vão entender melhor como funciona, né, esse colégio, esses colégios, você já vão entender o porquê eu estou falando colégios no plural, tá? Se você não conhece a UWC ainda, fica nesse vídeo, porque você com certeza não vai se arrepender, tá? Então vamos lá. Para começar, gente, o que é a UWC? A UWC, a United World College, foi fundada em 1962, lá na época da Guerra Fria, e ela veio com o objetivo, esse movimento da UWC, de promover a paz e o entendimento internacional entre jovens, tá? Então, a primeira instituição da UWC foi lá no país de Gales, existe até hoje, tá? Se chama Atlantic College, que é uma das escolas da UWC, que tem várias espalhadas pelo mundo, e ela foi estabelecida, né, no país de Gales com a visão de criar uma comunidade educacional onde jovens de diversas nações e culturas diferentes pudessem, né, viver e aprender entre si, aprender juntos, ter essa experiência educacional com várias culturas diferentes. Então, assim, toda essa filosofia da UWC foi inspirada pelo pedagogo Kurt Han, e ela vai além do currículo acadêmico. Então, a UWC não é uma escola comum, é uma escola que, sabe, influencia no aprendizado das culturas, da cultura compartilhada, a colaboração, o desenvolvimento de empatia, resiliência e principalmente a capacidade de enfrentar desafios. Então, assim, a UWC tem uma proposta incrível. Eu acredito que seja uma experiência, assim, que poucas pessoas têm a chance de viver, porque, assim, gente, é uma coisa muito única. Vocês já vão entender melhor o porquê. Para começar, gente, a UWC, ela opera em 18 colégios em 4 continentes. Ou seja, tem o WC quase no mundo todo, tá? Então, assim, tem o WC na Itália, tem na Singapura, tem na Índia, tem aonde mais aqui? Nos Estados Unidos, tem na Costa Rica, tem no Canadá. Gente, tem o WC em muitos lugares, tá? Porque realmente tem com esse objetivo de fazer esse intercâmbio cultural. E o mais legal é porque é um programa, né, em jovens de 16 a 19 anos que participam desse programa residencial centrado na aprendizagem de experiência, serviço comunitário e atividades ao ar livre, fora o currículo acadêmico, que é incrível, é assim, impecável. E, bom, gente, aqui a gente tem algumas fotos de UWC, a gente tem essa foto do colégio de País de Gales, que foi o primeiro, que é o Atlantic College, e simplesmente é um castelo, tá? Aí a gente também tem outro castelo que serve como escola, que se não me engano é da Itália, e, gente, é assim, lindo, tá? E o interessante é porque cada escola da UWC, porque são internatos, tá? São boarding schools. Cada escola tem uma personalidade diferente, e é muito lindo, gente. Tem na Índia, sério. Vamos dar uma olhada depois desse vídeo em cada escola para vocês verem como é a arquitetura. Gente, é lindo, é lindo. Aqui a gente tem uma foto de alguns alunos. E o mais legal da WC é porque você não vai só para, por exemplo, para um internato, né, para um boarding school, em outro país, fazer o seu high school lá. Além disso, você vai conviver com pessoas das mais diversas culturas, dos mais diversos países. Então, tem esse intercâmbio cultural, não só do país que você vai ficar, mas também as pessoas que você vai conviver no seu dia a dia. Então, tem pessoas, tem jovens de todas as idades, assim, de entre 15 até 20 anos, porque... Então, assim, tem jovens, né, de todos os lugares do mundo, gente. É muitas nacionalidades, culturas diferentes. Tudo em um só lugar, gente, sério. É, assim, uma experiência incrível que muitas pessoas não têm a oportunidade de viver ao longo da vida. Então, assim, se você se identifica, vai aplicar para o WC, porque é uma oportunidade única, tá? Então, você pode, assim, sabe, ter amigos de todos os locais do mundo, gente. Isso é incrível, tá? Então, vamos lá. Como funciona a UWC? A UWC, como a gente acabou de ver no mapa também, tem 18 colégios espalhados pelo mundo, em 4 continentes, e eles utilizam do currículo IB, tá? Eles são o boarding school, que é um internato, então você dorme, né? Você vive na escola, obviamente, nos dormitórios, tem toda a preparação, a estrutura para isso, entendeu? Então, não é uma escola de período regular, não, é um internato. E eles utilizam do currículo IB, e esse currículo tem uma duração de 2 anos. E então, assim, por exemplo, se você entra na UWC no seu segundo ano,
a lógica, assim, né, brasileira e também do ensino médio high school, seria você fazer o seu terceiro ano e já se formar. Mas na UWC, você faz 2 anos obrigatoriamente de IB. Então, não importa se você entrou no primeiro ou no terceiro ano do ensino médio na UWC, você vai fazer 2 anos do currículo IB, tá? E esse currículo, assim, gente, ele é totalmente incrível, tá? Ele tem um reconhecimento fortíssimo mundialmente, então vale muito a pena. Eu nunca ouvi ninguém, assim, relatos de pessoas que foram para o WC no terceiro ano e se arrependeram de fazer 2 anos a mais de IB, tá? Pelo contrário. Então, assim, é uma experiência incrível. E, bom, gente, o WC, como eu acabei de falar, é uma experiência para conhecer jovens do mundo todo. Então, vai ter muito desse intercâmbio cultural. Então, se você acha que isso não é para você, você já consegue ver logo de cara. Então, se você é uma pessoa que sente que não conseguiria se adaptar a essa realidade de várias culturas em um mesmo espaço, você já sabe que o WC não é o lugar certo para você, porque a WC tem esse objetivo de fazer essa experiência de intercâmbio entre jovens do mundo todo, ok? Então, vamos lá. Quais são os requisitos para se inscrever na UWC? Gente, essas informações eu peguei diretamente do site da UWC Brasil, tá? Todos os países têm o próprio Comitê Nacional, a gente tem aqui no Brasil, e todos os sites, todas essas informações aqui estão no site deles, então vão lá dar uma olhada depois desse vídeo, fiquem lá atentos às informações também, aos prazos, porque eles sempre soltam. Então, enfim, mas quais são os requisitos para se inscrever no processo seletivo da UWC para passar em uma das escolas pelo mundo? Bom, o primeiro requisito é que você esteja cursando o ensino médio, tá? Então pode ser no high school, no técnico, você tá já cursando, né, o ensino médio. No momento da inscrição, você tem que ter de 15 a 18 anos, até o dia 31/8 do que você ingressaria ao colégio. Então você, tipo, tem que ter até 18 anos quando você for ingressar, entendeu? Mas assim, gente, depois se você fizer 19, etc, tudo bem. Tem gente na WC, né, já ouvi relatos de pessoas na WC com 20 anos, 21, 19, então é comum ter essa diversidade de idades, tá? Você tem que ser cidadão brasileiro ou residente permanente no Brasil com RNE, você tem que ter um CPF próprio, você tem que residir, né, no território brasileiro. Você não pode ter chegado à etapa final do processo seletivo de alguns anos anteriores, tá? Eu já vou explicar mais isso, porque basicamente a WC, ela tem várias etapas e a última etapa, caso você tenha chegado nessa última etapa e você não tenha passado, você não pode aplicar de novo. E aí a gente vai entender mais por quê. Mas enfim, você precisa ter passado de ano, tá? No início do ano escolar para poder participar do processo seletivo, tá? E, enfim, vamos entender agora qual é o processo seletivo. Gente, o processo seletivo da WC contém diversas etapas diferentes, sendo elas desde entrevista até convívios presenciais. E, bom, os alunos são selecionados em nível nacional. Gente, essa informação aqui eu peguei diretamente do site da WC, tá? Os alunos são selecionados em nível nacional através dos comitês nacionais da WC, como é o caso do Comitê Nacional da WC no Brasil, que opera em mais de 150 países. Esse sistema único e abrangente garante que os estudantes sejam escolhidos com base no mérito e no potencial demonstrado, tá? O processo de seleção busca identificar jovens líderes com o desejo de fazer a diferença em suas comunidades e no mundo. Ok, gente? Processo seletivo, né? Todas as fases são eliminatórias, gente. Então, desde a primeira fase até a última, tudo vai contar, tudo vai ser eliminatório. Tem um valor para se inscrever na UWC, tá? E geralmente esse valor varia de lote para lote. Ano passado, e também de acordo com as informações que tem disponível no site, foi R$ 95 no primeiro lote, mas depois aumentou para 101, se eu não me engano. Então fiquem atentos aos lotes, tá? Porque vai aumentar ao decorrer das datas que forem passando. E, bom, você pode pedir isenção da taxa de inscrição, tá? Você pode pedir para exercer esse valor e não pagar nada, mas não é certeza que você vai conseguir. Já vi várias pessoas tentando aplicar para isenção e que acabaram não conseguindo nada. Então, esse programa tente guardar esse dinheiro, né, para inscrição, para quando chegar a hora. As inscrições costumam abrir entre agosto e outubro, varia muito de ano para ano. Gente, as inscrições do ano passado, se não me engano, atrasaram, chegou a abrir em outubro. Então, assim, fiquem atentos no cronograma oficial que eles sempre lançam no site oficial da WC. Siga o WC no Instagram, em todas as redes sociais, para vocês ficarem atentos, tá? A todas essas informações, porque as datas podem alterar de ano para ano, mas geralmente é entre agosto, outubro e etc. Ok, gente? Então, enfim, fiquem atentos.
Agora vamos para as fases do processo seletivo da WC. A primeira fase, gente, que é a mais fácil de todas, é a revisão preliminar. Nessa fase, você vai enviar os documentos e informações pessoais. Então, você vai enviar comprovante de matrícula, RG, foto, endereço e etc. Mas caso algum documento que você envie esteja faltando, equivocado, você pode ser eliminado por isso, tá? E sem aviso prévio. Então, você só vai ser eliminado e não vão te avisar, você só vai ser eliminado. Então, fiquem atentos, separem os documentos direitinho, tá? Organizem tudo, tá? Pra vocês depois não sofrerem perrengue. Muita gente ser eliminada logo na primeira fase por ter enviado o documento errado, então fiquem atentos. A segunda parte é a prova online. A prova online, ela acontece, né, caso seja aprovado, de forma simultânea. Então tem uma data específica para essa prova acontecer. Tem temporizador, acontece de forma virtual, tá? E, bom, o conteúdo da prova, geralmente, a WC divulga todo ano, tá? O conteúdo programático aí para você estudar bonitinho. Mas, geralmente, gente, vai cair conceitos mais básicos do ensino fundamental. Então, interpretação de texto, português, lógica, matemática. A única coisa, assim, que eu não vi, pelo menos no meu ensino fundamental, foi lógica. Mas vocês vão ter várias assistências para isso. No YouTube, por exemplo, tem várias aulas de lógica, tá? E é super de boa. E também inclui algumas questões sobre temas sociais, econômicos, políticos e culturais contemporâneos, tá? Então, assim, em geral, é uma prova bem completa. Eu acho que a única coisa difícil da prova, eu fiz ano passado, foi o temporizador, porque tem tempo, o tempo é curto. Então, pratiquem fazer as questões com tempo e estudem pelo conteúdo programático, que vocês vão arrasar, tá? Depois dessa fase da prova, aqueles que passarem, né, da prova, gente, geralmente é muita gente eliminada de fase para fase. Então, depois da prova, já vai uma galera eliminada. Aí, depois é o formulário, já é uma galera eliminada do formulário. Então, eles vão filtrando de fase para fase. Depois da prova, né, que você fez, se você passar para a prova, da prova, né, você vai enviar um formulário onde você vai responder algumas perguntas e escrever, né, as suas essays, digamos assim, porque é na mesma estrutura das essays, a gente já tem um vídeo aqui sobre essays, redações, para aplicação para a faculdade no exterior. Então, você vai escrever suas cartas já ali de motivação, falando por que você quer ir para a WC, respondendo algumas perguntas, você também vai preencher algumas sessões, né, sobre as suas extracurriculares, quais são as suas motivações. Então, basicamente, esse formulário é o local onde você tem, assim, para se vender, para falar quem você é, por que você tem que ir para a WC, porque a WC precisa de você. Então, eu recomendo vocês dedicarem muito tempo no formulário de vocês. Eu comecei a escrever meu formulário ano passado, quando eu tava aplicando, tipo assim, um mês antes, por aí. Então, eu dediquei muito tempo para escrever essas redações, tá? Então, eu também recomendo vocês verem vídeos de pessoas que já passaram na WC, que elas geralmente falam quais são os temas que caem no formulário. Não é certeza ser todo ano a mesma coisa, mas geralmente é ali a mesma ideia. Então, tenham em mente já o que vocês querem passar na essay de vocês, na hora de, né, escrever. Não escrevam tudo e enviem no mesmo dia. Tente revisar, né, pra que tudo saia perfeito e vocês não se arrependam. Então, gente, depois que você foi lá, enviou o seu formulário, enviou suas motivações, respondeu as perguntas bonitinho, caso você passe, né, da etapa do formulário, que a etapa do formulário também é eliminatória, geralmente muitas pessoas são eliminadas nessa fase, você vai passar, né, caso você passe, você vai para a entrevista, que é a quarta fase, digamos assim. E essa entrevista é conduzida por psicólogos, ex-alunos da WC, e são realizadas por videoconferência, tá? Durante a entrevista, eles vão fazer perguntas para te conhecer melhor e vão abordar temas que foram falados, né, que você escreveu nos seus formulários. Então, vão perguntar coisas que você pôs no formulário, vão perguntar razões, suas motivações, valores, etc. Então, assim, gente, em geral, a entrevista, ela vai te perguntar, né, coisas sobre você, gente. É um momento, assim, totalmente descontraído. Não fique nervoso. Eu cheguei a participar da entrevista quando eu apliquei para a WC no meu ano. E, bom, geralmente as perguntas são bem tranquilas, são muito sobre... É muito sobre você, sobre o que você escreveu nas suas essays. Então, assim, não fiquem nervosos, porque quando você fica nervoso, meio que atrapalha ali o processo. Então, tente ficar calmo caso você passe por essa etapa e aproveite a entrevista para falar sobre você e deixar os seus objetivos de forma clara, né? Tudo certo. Então, enfim, gente, depois da entrevista, já é assim, ó, uma galera que é eliminada da entrevista, já tem pouca gente na entrevista, aí mais gente sai e fica assim. Em média, eu não vou falar isso aqui com totalmente certeza, porque não tem nenhum dado que confirma isso,
Mas geralmente 20 a 25 pessoas passam, ou até menos, para a etapa do convívio presencial, que é a última etapa, tá? Gente, é nessa etapa do convívio presencial que os candidatos que melhor se destacaram nas entrevistas são convidados para um fim de semana imersivo no estado de São Paulo. Basicamente, gente, é isso. O convívio, a gente não sabe muito bem o que acontece lá dentro, porque é segredo. O que acontece no convívio fica no convívio, mas, segundo a relatos, né, que a do WC fala, é o final de semana para eles te conhecerem melhor. Eles já ouviram o que você tenha falado, mas eles querem ver isso na prática. Então, você vai ser avaliado de várias formas diferentes. Você vai ter várias dinâmicas em grupos, entre outras atividades que a gente não sabe o que acontece, né? Porque é segredo, a gente não sabe o que acontece dentro do convívio, mas é essa experiência imersiva, né, nesse final de semana. E, bom, a WC, ela providencia, tá, a acomodação e a alimentação para os participantes, mas elas não se responsabilizam pela passagem, tá? A viagem em si até a cidade de São Paulo, o que pode ser uma barreira econômica para muitas pessoas, né, mas eu acredito que seja uma experiência que valha muito a pena, tá? Então, enfim. Agora que a gente já sabe de todas as etapas do acesso da WC, tá? Que não são poucas. Inclusive, gente, agora vocês entenderam, porque pessoas que já participaram do convívio não podem aplicar de novo para a WC. Porque eles têm a noção, né, durante o convívio, se você se daria bem ao WC ou não. Então, eles já conseguem definir a partir desse final de semana. Então, as pessoas que passarem pro convívio, tá? Que são muitas poucas pessoas que passam por ano. Geralmente é um grupo de 20 pessoas por aí. Não tenho certeza desses números, mas é por essa faixa etária. Elas não podem aplicar de novo para a WC caso elas não sejam aceitas, né? Na etapa do convívio. E agora, gente, vamos falar aqui do nosso último tópico da aula de hoje, que é o apoio financeiro que a WC, né, disponibiliza. A WC, ela dá, né, cerca de 70% dos alunos cursando o IB da WC recebem apoio financeiro de alguma forma. Então, assim, as chances de você conseguir uma bolsa pela sua necessidade financeira são altas, tá? Então, geralmente, eles tentam, né, suprir as suas necessidades, mas não é sempre que você consegue uma bolsa 100%. Então, pode ser que você consiga só 70%, 50%, mas a maioria dos estudantes da WC tem alguma ajuda financeira, tá? Alguma porcentagem de bolsa ali. Um dos princípios fundamentais da WC é justamente promover a educação independente dos meios socioeconômicos dos estudantes. Eles não querem que as suas condições financeiras sejam uma barreira, né, para que você não estude na WC. Então, eles vão te ajudar, né, conforme esteja, né, o budget deles ali, o caixa deles anualmente. Mas, geralmente, a maioria dos estudantes recebe algum apoio financeiro, alguma ajuda, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Agora vocês vão ficar com um relato, tá? De uma pessoa que teve, né, que participou dessa experiência da WC, tá? Fiquem aí com o relato. Olá, Better Education Brasil. O meu nome é Natália e hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre como foi minha experiência enquanto estudante do United World College em Mostar, na Bósnia e Herzegovina. Para dar um pouco de contexto, a WC é um movimento global que conta com 18 escolas que tem como principal objetivo fazer da educação uma força para promover a paz e a sustentabilidade através do entendimento multicultural. Então, existem comitês nacionais espalhados por vários países e você aplica através desse comitê, que posteriormente vai te alocar para que você passe 2 anos estudando bacharelado internacional em uma dessas escolas. Eu apliquei pelo Comitê Nacional do Brasil, inicialmente no meu 2º ano do ensino médio, mas eu não fui aprovada, e eu voltei a aplicar no 3º ano por conta de uma exceção que foi aberta à época em razão da pandemia de Covid-19. Então, primeiramente, eu fiz uma prova que envolvia língua portuguesa, conhecimentos gerais, lógica e matemática. Era conteúdo do ensino fundamental 1 e 2. Foi uma prova online e, posterior a isso, eu submeti um formulário com várias redações, falando sobre quem eu era, quais atividades eu praticava e de que maneira eu me alinhava com os ideais do movimento WC. Aí, depois disso, teve uma entrevista, que foi simplesmente uma conversa com pessoas que já são membros do Comitê Nacional, e eles queriam entender melhor quais eram as minhas motivações, o contexto daquelas redações que eu tinha escrito, e finalmente teve o convívio, que é uma etapa muito intensa, que vai gerar muito autoconhecimento, mas que eu não posso dar nenhuma informação adicional. E, bom, então eu apliquei em junho e eu fui saber do resultado só em janeiro, então foi um processo seletivo bastante longo, que eu não tive nenhuma mentoria externa,
fui eu e eu mesma. E aí, em janeiro, eu soube que eu estava indo para Mostar, porque a gente não pode escolher as escolas para as quais a gente vai. Você pode até indicar sua preferência, mas isso depende nas bolsas que estão disponíveis e na alocação que o Comitê Nacional vai fazer. Mas eu creio que a Bósnia, assim, foi ideal para mim, porque era uma região que eu não conhecia, tinha só ideias estereotipadas ligadas à Guerra da Iugoslávia, e estando lá por 2 anos eu entendi muito mais do contexto, eu entendi muito mais sobre o que significa viver numa sociedade pós-conflito e como atingir a paz não é tão simples quanto eu imaginava quando eu estava vivendo em uma cidade de interior no Brasil. Com relação ao bacharelado internacional, as minhas matérias foram política global, economia, inglês, alemão, sistemas ambientais e matemática. Não gostei de matemática, não é minha matéria preferida, mas de resto, todas elas eram muito interessantes. E foi um desafio, porque eu vinha de um background educacional que não era muito forte. Então, realmente não foi fácil, principalmente no meu primeiro ano, mas me preparou muitíssimo. E hoje em dia eu tô com o apoio financeiro da UWC fazendo faculdade nos Estados Unidos. Eu tô vivendo em Oregon, estudando relações internacionais. E com certeza me preparou muitíssimo, então tá sendo muito menos difícil sobreviver academicamente aqui, porque eu já tenho uma base que esses 2 anos de IB me forneceram. Em relação à vida social na UWC, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu pude me conectar com pessoas de mais de 70 países e fazer amizades que até hoje eu levo comigo e que me ampliou muito meu entendimento sobre o que significava vir de certo lugar e as ideias estereotipadas que eu tinha de certas pessoas também, por conta das regiões das quais eles vinham. Então, assim, eu creia que eu era uma pessoa muito mente aberta, mas eu não era. E a UWC me mostrou isso e me permitiu abrir muito mais a minha mente. E hoje em dia eu reconheço que eu ainda não sou completamente, e estou nesse processo de me atualizar e me tornar uma cidadã global pouco a pouco. Foi uma experiência incrível. Se você tem interesse, eu te indicaria completamente a aplicar, porque vai te mudar enquanto pessoa, vai mudar a sua educação, vai te mudar profissionalmente, e é sempre um crescimento positivo. E é isso, eu espero que vocês apliquem. E tendo qualquer dúvida, por favor, vocês podem me contatar. Meu Instagram é @juliano.nat. E eu estaria muito feliz de conversar sobre isso. Boa sorte e nos vemos numa próxima.